Um agradável dia a todos. Que a natureza esteja em concordância conosco e que ela nos proporcione as melhores energias para que a gente possamos progredir nessa caminhada que é da humanidade. Hoje vamos falar de um tema, como prometi, né, no vídeo anterior, que havíamos falar da Convenção de 1885, a conhecida Conferência de Berlim, ou a Conferência do Congo, né? O que nos traz aqui hoje? Para compreendermos um pouquinho de como era a África e como ficou a África depois, né? Talvez o próximo vídeo falaremos também de um pouquinho dessas questões das migrações dos povos dentro de África, não é? Mas hoje vamos entender simplesmente de que acho que já está sabido, né? A África era composto de vários reinos, não é? E esses reinos, por serem tantos, e às vezes as populações, os grupos não era tão grande, não era muito grande. Então, às vezes se concentrava numa pequena região. Tá? Isso, entendendo desta maneira, e por serem também muitos deles até então nômades, depois depois das migrações dos povos bantos, né, é que começa um pouquinho mais de afirmação nos locais, de se concentrarem os povos em determinados pontos, né? Pronto, vem a Conferência de Berlim para poder, com o objetivo claro aí. Qual é o objetivo claro? O objetivo desta conferência. Mas antes de nós falarmos do objetivo da própria conferência, acho que seria interessante entendermos por que da necessidade dessa própria reunião antes, né? E por que foi sediada em Berlim. Por quê? Vamos lá. Se nós percebermos, nós olharmos hoje, sabemos que a Alemanha não colonizou, é uma potência mundial, uma potência ocidental, mas não colonizou, não teve uma colônia, né? Não tem países colonizados pela Alemanha, não é? Pois. Então, com essa ascensão da Alemanha como uma grande potência, a Inglaterra dominando as rotas comerciais, dominava as águas, não é? Com as suas regras, com as impostas, né? Com o desenvolvimento intelectual que a Inglaterra vinha dominando, né? Isso reduzia em demasia o poder da Espanha e de Portugal, essa dupla, né? Portugal e Espanha, que mesmo eles, Portugal e Espanha, terem descoberto, não é? Grandes descobertas do mundo foram feitas por essa parceria Portugal e Espanha, mas se nós vemos, grande parte do domínio das colônias são mais inglesas do que portuguesas, muito mesmo pela forma de abordagem das coisas, que eu próximo vídeo, que eu não próximo, mas prometo fazer um vídeo justamente sobre colônias, né? Tudo que são as colônias, o produto da colônia portuguesa, hispânica, e o produto das colônias inglesas, né? Para nós compararmos, percebermos como elas se desenvolveram, como elas se desenvolvem, como elas se afirmam, né? Na atualidade, na atualidade, no mundo, como estamos aqui hoje em dia. Mas de uma maneira, os ingleses, com essas regras todas que vão colocando, não é? E Portugal e Espanha vão
vão perdendo um pouquinho do poderio. Fundamentalmente não adiantava só mais a acumulação de capital, do ouro, não sei o quê, e o poder já não estava ali, não era quem tinha muito, mas sim quem fazia as regras, e a Inglaterra fazia as regras. E a Alemanha, com o poder bélico, com a força que vinha, aliás, vinha de uma grande guerra, onde saiu vitoriosa da franco-prussiana, aquela da França e da Prússia, onde ela se saiu muito bem. Então, tinha cartas na manga para dizer, pá, vamos rever a ordem mundial, vamos tentar ver aqui com as coisas que não estão bem, nós também precisamos de nos organizar. Então ela vê essa necessidade de fazer essa reunião, que é justamente a Conferência do Congo. Por que a Conferência do Congo? Criando os objetivos que dessa reunião fundamentais que a Alemanha pretendia colocar na mesa de reunião. Primeiro, regularizar o comércio aí na bacia do Congo, por isso que mesmo Conferência do Congo precisava regularizar no Congo e no Níger. Depois novas ocupações no continente africano, né? Precisava se ocupar, precisava de novos players aí na ocupação do Congo. Era preciso ser feito, né? E depois, não menos importante, ou para que haja essas novas ocupações, era necessário a partilha. Então precisava de fazer a divisão do continente, para que pudesse justamente cada um ao oferir, ou pegar, ou receber, ou ficar com a sua parte, e assim fazer a exploração. Mas ainda assim precisava, o mais importante era ter regras de fato, né, organizadas da bacia do Congo e do Níger. E fundamentalmente aí os portugueses e os belgas tinham ali, e os franceses, evidentemente, porque o Congo belga, né, o Congo Brazzaville, era destinado aos franceses, e o Congo Leopoldville, que é o Congo belga, que é a atual República do Congo, RDC, Zaire, essa coisa toda, então ficava com os belgas. E o Congo, né, Angola, né, era justamente já de propriedade dos portugueses há muito tempo, né, e junto com a capital do Reino do Congo, que também fazia parte das terras que estavam em Angola. Como já expliquei no vídeo anterior, o Reino do Congo era uma federação, portanto ele tinha vários reinos, né, dentro daquela federação. Então ela ligava ali a zona do Gabão. Se pegarmos o mapa africano, vamos ver o mapa do Gabão, um pouco aí do centro africano, e ia descendo aí os dois Congos, a Angola, né? Mas aí próximo, descendo aí o rio Kwanza ali naquelas imediações. Então isso tudo fazia parte do Reino do Congo. Mas dentro desse reino havia outros reinados também, né? Havia outros reinos que compunham a federação, que compunham o Reino do Congo. Então na partilha ficava esses reinos assim divididos, né? O Brazzaville e belga, Leopoldville, porque Leopoldo, né, que aportou, ficou com ali, e continuava com os portugueses aqui embaixo. Isso já era evidente. Então só precisava regularizar aí o comércio. Agora, o resto dos territórios, né, precisava ser definido, tirando ali aquela zona do norte da África, ali, o norte do Saara, que já estava meio que definido ali a sua autonomia, mas o seu controle. Então essa zona aqui da África precisava fazer a sua repartição, né? Precisava ser repartido para ter uma administração melhor. E o domínio, evidentemente, em inglês, né? Pelas suas regras, né, que eles impunham, que eles colocavam
no comércio. E a Alemanha precisava desse espaço. Então, a reunião, o propósito era essa da reunião de 1885, a tal conhecida como Conferência de Berlim. Só que, como disse, eram vários reinos dentro desse continente, pequenos reinos. Então, quando se decidem dividir, vários reinos ficaram fazendo parte do mesmo país, ou parte de um reino ficava em outro país, parte de outro reino, do povo fica aquela salema, que depois a gente vê as consequências até os dias de hoje. Temos problemas de conflitos tribais, conflitos disso, por causa dessas questões da repartição que veio ali dessa conferência de Berlim, né? Que é importante. O que mais podemos observar ali nessa nossa grande reunião, né? Essa nossa grande reunião de antes de 1885, porque também não ficaria estranho, né? Como é que vem essa definição? Em 1876, portanto, 9 anos atrás, havia uma outra conferência também, né? Havia feito uma outra conferência, isso de uma conferência em Bruxelas, né? Que precisava justamente definir, Bruxelas já é conversa de belga, né? Precisava definir, afinal de contas, quem fica com quem ali naquela zona, né? Porque ali, a bacia do Congo, o segredo estava ali, né? O processo escravagista, toda a borracha, o grande negócio que fomentava, do modo geral, que movimentava a Europa, estava tudo ali entre aí o Reino do Congo, né? A bacia do Congo e aí o Níger. Então era fundamental que o Congo precisava ser bem resolvido. Então, nessa conferência de 1876 de Bruxelas é que vai definir, afinal de contas, quem fica com quem ali. Ok? Para não nos confundirmos. Então, 1876 há uma conferência de Bruxelas onde vai definir quem fica com o Congo. E quando se definiu o que? Do Congo, ficamos com o Congo Brazzaville, que é o Congo, o Brazzaville, tem dois Congos, né? Congo Brazzaville, que ficaria com os franceses, né? O Congo Leopoldville, a.k.a. RDC, República Democrática do Congo, terra de boa música, terra de boa gente, e Zaire, onde o nosso grande Mohamed Ali deu uma boa surra, né? Aquela luta histórica que vale a pena assistir. Também, se possível, faz parte da história, né? Então, ao norte, ao sul do rio Zaire, Angola continuaria com os portugueses, evidentemente, como já estava. Então, a grande divisão ali era muito mais a parte norte do rio Zaire, né? Ficava ali essa divisão entre quem fica com o Congo, quem ficaria contra o Congo. Definido isso, né, com a presença dos portugueses, evidentemente, sem a presença, mais uma vez, como todas essas conferências ali, os africanos, né? Pronto, definido. Ali, depois dessa definição, vem sim a conferência de 1885 de Berlim, que é essa tal com o título Conferência do Congo, que já com essa, como já tem a conferência de 1876 definida, portanto a região já estava, era definir também o resto do continente, que vai ser definido justamente nessa reunião de 1885, onde vão dividir e fica África Ocidental com os ingleses, África especial Oriental, com os ingleses,
que seria ocidental ou austral, né? Vindo até o sul aí da África, então chama-se por ser austral, com perdão, sim, com os portugueses, mas sendo que o sudoeste da África, que aí faz a Namíbia, pronto, é isso que eu queria. Quer dizer, eles vão dividir, mas com algumas ressalvas, nessas divisões que eu vou dizer, este, oeste ou austral, mas com algumas ressalvas. Tem alguns pontos, por exemplo, quando vamos ver lá no oeste, vamos encontrar ali Cabo Verde e Guiné-Bissau, que fazem parte de Portugal e Espanha, percebes? E quando falo também em Portugal, também já tem a Espanha por trás, porque estavam sempre ligadas. E aqui nessa austral, que está ali os próprios portugueses de modo geral, mas tem a ressalva ali aquela zona da Namíbia, né, que ficaria justamente com a Alemanha, ok? Então fica assim dividido, né? Fica assim dividido, né? Que como para ser mais preciso, então fica a Grã-Bretanha com a África Austral, a França com a África Oriental, Espanha e Portugal nessa zona da África Oriental ficam com a Guiné-Bissau e Cabo Verde. E o Reino do Congo, então só já estava dividido, evidentemente, e a Alemanha ficaria com a África, o sudoeste da África, que faz aquela zona aí da Namíbia. Acho que não há problemas nenhum. O problema vamos encontrar nesta questão aqui, ou dentro disso aqui, que quando se reparte, pura e simplesmente, não se olha, não se leva em questão as populações. Por isso que vamos encontrar, como já disse, esses problemas de que pessoas, povos que fazem parte de um país, fazem parte do outro, povos fazem parte de um país, mas depois, apesar de ocidentalmente vão já cadastrá-los e notificá-los e identificá-los como simplesmente aquela região, mas enquanto povo eles estão em dois países. E conforme vão evoluindo, e a educação, evidentemente, os que estão na zona que falam português, falam só já português, que estão na zona que falam inglês, falam só inglês. Então, o que todo mundo sai acordo? O Portugal, aliás, quis fazer um acordo ali interessante, quis ligar Angola a Moçambique, né? Então fazer uma linha ali, um corredor que ligasse as duas colônias. Os britânicos falaram, olha, se você começar a vir nesse tipo de pensamento, vai acabar perdendo a colônia toda, né? Então mudaram de ideia, tinha um acordo tinham vários acordos entre eles, várias ordens, vamos cada vez mais no futuro e desvencilhar e mostrando que tipo de acordo, afinal de contas, que esses povos tinham, que essas nações, que essas potências tinham, né, no modo geral. E um dos acordos que até hoje para mim me preocupam em demasia, são os acordos de colônias, né? Esses acordos que eles tinham, né? Acordos comerciais e tal, onde que tudo que se produzia ia para a metrópole, né? E, portanto, partia, no nosso caso, Portugal, os colônias inglesas iam para a Inglaterra, depois dali é que iam para o mundo. Da mesma maneira também, quando fosse para as colônias, tinha que passar para o país colonizador, depois é que iam para as colônias. Depois eu quero desenvolver esse tema aqui, vamos debater com um pouco mais de afinco nesse tema, porque uma das preocupações é até onde isso hoje vigora, até onde tudo passa, né, é centralizado nas potências colonizadoras, para depois ir para as colônias ou as colônias, até onde tudo que sai das colônias vai para o país,
a metrópole colonizadora para depois reconhecer. Às vezes a gente tem percebido esse filtro de que o mundo só olha para as colônias a partir da potência colonizadora, né? Isso é preocupante, né? É preocupante quando a gente começar a perceber que nós só somos olhados ao mundo a partir, por nosso caso, do país de língua portuguesa, a partir de Portugal. Sem Portugal nós não existimos. Eu não sei até onde isso continua, né? Esses acordos históricos, mas é importante, de alguma maneira, começarmos a vencer. Por exemplo, eu percebo de que a nossa afirmação no Ocidente ou por mundo, ela não se dá por nós próprios. É preciso que haja uma representação, né? É preciso necessitar uma representação ocidental, é preciso uma representação de uma potência para que nos fizemos ouvir. Isso nas grandes questões, não é? Se nós não recorrermos à França, se nós não recorrermos a Portugal, portanto não somos ouvidos. Até onde temos uma afirmação enquanto nação, até onde temos uma afirmação de fato como nações independentes, isso às vezes me indaga. E isso para mim é muito mais preocupante do que qualquer desenvolvimento que a África queira ter, qualquer autonomia que a África venha buscando. Eu acho que é importante, primeiro, nos conhecermos, evidentemente, conhecermos a África, conhecermos a nossa africanidade, as nossas culturas, e daí começarmos a desenhar aquilo que de fato somos e aquilo que pretendemos ser. Porque é inaceitável, né? Inaceitável nós entendermos de que queremos nos fazer valer as nossas opiniões, ela esbarra com essa problemática que parece que hoje é implícita, né? Mas ao mesmo tempo, se analisarmos, olharmos com profundidade, ela não é implícita, ela é real, né? Ela é escancarada ali, não é? Não é? Às vezes percebemos também, em muitos casos, até os mercados dessas potências em África, fundamentalmente em África, porque não acredito que a Inglaterra, suponhamos que colonizou os Estados Unidos, que tenha propriedade sobre os Estados Unidos. Não, acho que são tão parceiras, às vezes até pode confundir, né, do caso dos Estados Unidos ter colonizado a Inglaterra, né? O que não se percebe nesses nossos casos. O que nós percebemos muitas das vezes é que essas potências colonizadoras têm os mercados africanos como sua reserva, não é? Onde muitos dos debates, quando vai as potências entre elas se reunirem, eles definem ainda as questões das suas ex-colônias. Suponhamos Portugal, percebe muito dos seus discursos, muito das suas defesas de tese, sempre apresenta as suas ex-colônias como o seu mercado, como parte do seu produto, não é? Como parte das suas teses, como continuação. Quando ele vai apresentar um possível mercado, um possível crescimento, uma potencialidade, ela não é capaz de dizer, olha, nosso território é este, né, de tantos mil quilômetros quadrados, com uma população portuguesa de tantos mil habitantes, com tantos imigrantes que nós temos aí pelo mundo, mas é esse o espaço. Ela não é capaz de fazer muitas das suas negociações, ela sempre vai incluir as suas ex-colônias como mercado. Não é? Mas com que consentimento? E o mais incrível ainda, como uma pessoa com quem estou com a outra potência, estou a negociar, como é que ela também concorda com isto, não se indagando de que, olha, tem ali um entrave. Eu lembro, nós já havíamos buscando uma negociação, privada, empresas privadas, fazia parte de uma multinacional, e havia uma necessidade de nós trazermos uma marca para Angola, para a África, de modo geral. E essa marca não tinha no continente, né? Às vezes quando você faz uma marca, às vezes por ser a pioneira, às vezes você pode se dar o direito de reservar aquela marca no continente, não é? Porque tu estás a entrar no continente.
que também não é correto. O ideal é que tu, né, só podes reservar mercado na região, no mínimo na região que tu estás. Ou então só mesmo no país. Eu acho que tem que se rever, inclusive, essas questões, não é? Que eu acho que essa abrangência que se tem ao continente, eu vou lá, faço um acordo, coloco o continente todo naquele acordo, como se eu fosse representante dessas nações todas, como se eu pudesse falar em nome desses países todos, não é? Eu acho que não é assim que funciona na Europa, não é assim que funciona no Ocidente, não é assim que funciona nos Estados Unidos, não é? Então, se eu vou reservar o mercado, vou reservar aquele mercado naquela nação, ou então naquela região em que ele esteja inserido, né? Na OCDE, né? Na CDD, nessas regiões todas que existem por aí, dos continentes, né? Mas ainda eu sou de opinião que tem que se reservar simplesmente ao país que você vai instalar. Onde é que vai colocar a tua marca? É na África do Sul. Então é só a África do Sul. É só a África do Sul. Você não tem que falar pelos outros países. Quando outro país querer, vai vir tratar comigo. Então, mas de alguma maneira, trouxemos a marca que a gente queria. Também fizemos nessa mesma lógica, reservando o continente. Eu, né, me questionei. Como é que a gente vai reservar o mercado todo? Eu não sou francófono, né, estou nos palopes. Como é que eu vou resolver o mercado todo? Pronto, era a capital, a gente estava fazendo um negócio. Fechamos. Mas quando fomos buscar uma outra patente, né, que não tinha no mercado, nos deparamos com essa situação. De que ela estava reservada a uma multinacional portuguesa. No caso, tínhamos que ir lá ter com eles para trazer esse produto em África. É inconcebível aquilo. No nosso caso ainda, no qual eu representava, ela fazia parte, né, de uma marca que já estava, veio para o continente. Essa lance que ele veio ainda, como já estava reservado. Quer dizer, quando foi já tem em Portugal nesse caso, né? Quando ele foi negociar, não sei que tipo de acordo, qual desconto, o que ele queria de fato, já fez o acordo pensando em África. E como é que você, que vai fazer o acordo, vai concordar com que autoridade ele fez o acordo sobre a África? Quem o autorizou a fazer uma reserva de mercado se tu nem africano és? Não é? E como a concessionária ou a concessora da franquia ou da patente, não é, faz um acordo com alguém que ele sabe que não é daquela nação, não é? Mas como a África se toma aquele, né, que diz o poeta, é um corpo inerte onde cada butre vai retirar o seu pedaço. Cada um faz o que bem entende, a gente vai seguindo a vida. Então nós encontramos esse impasse. Vamos para Portugal, nós temos interesse de levar essa marca americana para a África e encontramos obstáculos. Não é possível. Não é possível por quê? Não é possível que nós temos a intenção de lá ir. Quando? Haja vista de que? De reserva de mercado, sei lá o que, cada coisa muito mais burocrática, muito mais empresarial, mas de alguma maneira o que estava querendo dizer é de que não posso colocar isso à sua disposição, porque amanhã você vai se posicionar dentro do mercado de acordo com a informação que eu acabei de lhe passar. É isso que ele quis dizer, que eles queriam dizer. Eu não posso lhe dizer, não, vamos daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, porque você vai levar uma coisa lá dentro, colocar isso ali e se posicionar no mercado de acordo com a ideia que nós vamos lhe passar. Significa assim, daqui a 5 anos, então eu tenho que trabalhar rápido, antes de 5 anos me organizar para quando eles chegarem já esteja bem instalado no mercado, não é? Então eu posso buscar uma concorrência, não é? Então não posso lhe dar se daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Imagina, se ele nunca vir, nós ficaríamos ali. Como nunca vieram. Não estou mais no setor também, mas o que vem aqui a questão é simplesmente isso. Até onde
esses acordos que vêm lá, que remontam tempos, né? Como tem acordos que foram feitos lá no norte de África também, que vigoram até 2022, que tem que não vou nem do que se trata, mas tem acordos que, quer dizer, que colocam a África em causa, mas sem que não há um consenso social, não há um debate social, simplesmente são feitas. As pessoas falam por nações, sem que as nações deem esse aval. Não é? O único acordo, pelo menos, que foi plausível, que eu admirei, eu gostei, foi esse aqui da primeira democraticamente na FIFA. Parece que tem um voto único, a Confederação Africana, que, né, consulta lá as confederações, né, dos países, que chegam a um consenso qual é o melhor caminho para o desenvolvimento do esporte africano. Então votam em bloco, um único voto, né, vale por todos os países. Então o voto africano tem um peso nessa votação, porque ele é um bloco, né, tem muitas representações, né, que esse não é muito bem democrático, mas pronto, é consensual, né? Também tem seu valor, africanamente falando, né? Quando você tem várias opiniões, quando debatendo, vão buscar um consenso, né? Depois desse consenso encontrar uma votação e vão. Isso também é um pouco da filosofia africana, isso tem seu valor, né? Mas em termos no conceito de democracia ocidental, não sei como é que eles concordam com isso, né? Mas pronto, é admirável. Agora, há qualquer coisa que se faz que de fato não é compreensível. Bom, tendo esse entendimento de que a Alemanha ficaria com a Namíbia ali, né, os países todos, Portugal já foi banido, olha, não há nada de ligação com o de Angola, Moçambique, esquece, fica lá com os teus países, esses países que a gente já conhece, né, Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, Guiné-Bissau, os países todos que fazem a África. E assim a Inglaterra ficou com o que tem que ficar, os ingleses com o que ele cresceu. E a Alemanha, olha a esquerda, olha a direita, vê que eles estão a brincar com ele. Não cumprem com os acordos, não fazem o combinado, não acontece nada, começa a ver que estão a brincar com ele. Estão a brincar com uma potência. Então, não tem solução. Vamos fazer valer a nossa força, ok? Vamos buscar nossa hegemonia. Razão essa que vamos ter em 1914, 28 de junho de 1914, o início da Primeira Guerra Mundial, que só vai terminar 4 anos depois, em 1918, 4 anos depois. Portanto, este acordo de Berlim, esse acordo de Congo, essa partilha de África, a busca pela afirmação germânica como potência e o não cumprimento de muitos dos acordos firmados entre eles é que vai nos trazer a Primeira Guerra Mundial. Poucos sabem disso. Mas é a mais pura verdade. Portanto, a África é o princípio, é o meio, é o fim das grandes potências. Sempre está ali a África. E essa África também é sempre esquecida nos grandes debates. Somos sempre representados, somos sempre subjugados à condição de não humanos, à condição de pessoas, de seres não pensantes, né? E sempre tem pessoas a ter que falar por nós.
Na Conferência de Berlim, nenhuma representação. Olha que o Reino do Congo já tinha representação no Vaticano. Já tinha o seu consulado, já tinha a sua embaixada. Já tinha o seu consulado no Vaticano. Nem sequer aquela representação consular se deram trabalho de chamar e para opinar. Essa é a democracia ocidental. Muitas vezes as democracias são a seu interesse. Quando há interesse de democracia. Quando não há interesse de democracia, portanto, é uma democracia de imposição. Portanto, acho que o Reino do Congo, só o fato de ter utilizado seu nome, que é o centro, que é uma das maiores, dos maiores reinos que tinha, era uma federação, portanto, tinha muitos reinos ali representados. Ela tinha que se fazer presente, porque era o interesse de muitos reinos que estavam ali em jogo. Vamos encontrar um Dongo, vamos encontrar Matamba, vamos encontrar uma série de reinos ali. Vamos encontrar povos, vamos encontrar gente que estavam dentro de uma federação. E o Reino do Congo é essa federação não é federação pós-colonialismo, não. Ou da era colonial, não. Esse federalismo remonta antes do período colonial. Portanto, quando os portugueses desembarcaram no continente, já encontraram esse federalismo. Que digam os escritos, os relatórios dos padres jesuítas, dos padres lá, né, de toda a representação das comitivas que cá vieram, que encontraram uma sociedade organizada, que encontraram uma sociedade aos moldes da sociedade ocidental. Por isso, quando a gente diz que o conhecimento vem de África, por isso que a gente diz que as organizações civilizatórias vieram de África, não é à toa. Os povos bantus, não é? Anda-se por ali sempre que o fogo é asiático, que o fogo é europeu, corta sempre o continente africano. Mas sabe-se que as primeiras transformações do ferro foram feitas em África. Os primeiros instrumentos baseados na transformação do ferro foram feitos em África. E a agricultura também foi mesmo para esses povos bantus que vão migrar por África. Eles começam a ir nos Camarões, Nigéria, que vão povoar a África. Mas não quer dizer que a África não era povoada. Assim como as Américas já tinha população, né, dos índios. Aqui podemos encontrar os coçãs, podemos encontrar os coites, podemos encontrar os pigmeus. Os povos bantus vão suprimindo essas populações, que eram muito nômades, que viviam sempre em grupos, sempre atrás das zonas, nas proximidades dos animais, que eram seu meio de subsistência, comiam as raízes, as folhas e tal. E é um tema que a gente vai tratar também, evidentemente. Mas se transformava-se o ferro e se produzia a agricultura, obviamente para transformar o ferro não era pedra o tempo todo, era preciso ter o elemento ali. Prova cabal que o fogo também é de africano e é dos povos bantus. A lei africana é consensual na filosofia africana, o que não é muito consensual de onde que surge exatamente em África. E com essa questão do ferro, com a transformação do ferro, obviamente, em prova. E a grande concentração dos povos bantus vem exatamente aí no centro da África. E vem no Reino do Congo, que vai se estender aí. A África descendo. Que é esse conhecimento que vai subir para o Egito Ocidente. Logo, quando vem
o processo escravagista, enquanto a sociedade organizada tem a escrita. A escrita não é popularizada por conta das atividades sacerdotais. Porque era muito, as anotações, as escritas eram muito restritas à atividade do sacerdote e dos quimbandas que fazem lá as anotações. E os curandeiros, fundamentalmente, da medicina tradicional. Portanto, os povos viviam em detrimento das suas atividades e da oralidade. Mas tem os poderes judiciais, tem os poderes, tem os tradicionais, tem o exército, tem toda organizada. Tem o poder central, o poder dos reinados. Portanto, é uma sociedade organizada que se encontra em África. Então, não consigo, até hoje, entender como é que a antropologia sustenta de que a África, ou os africanos da África subsaariana, não são seres humanos. Que não tem a capacidade de produzir conhecimento, que não tem filosofia africana. Não consigo. Então, é isso. 1814, de repente a guerra, que mostra a força da Alemanha, Reino Unido, seus aliados, vão buscando lados, vão. Que na época dessa primeira guerra, Hitler não é o comandante, né? Era apenas um soldado, participou, foi um militar ativo, né? Foi um militar ativo nessa guerra, andou por África, inclusive, pelas notas da África, né? Mas não é muito consensual, mas fez a guerra, só vai comandar já o Reich em 35, né? Caminho a 45, quando ele vai tombar na Segunda Guerra Mundial. Então, mas de alguma maneira, a gente precisa, eu não falo isso pelos ocidentais, porque a mim pouco importa o que eles pensam, o que eles deixam de pensar. Eu falo pelos africanos que vivem em África, pelos africanos na diáspora, de que a gente precisa se africanizar, precisa de uma. Não importa se tu estás ali, tens que estar ali, não importa onde você esteja, mas uma afirmação. Precisamos buscar cada vez mais a identidade africana, conhecimento africano, nos conhecermos melhor para melhor nos posicionarmos. O que precisa nós nos posicionarmos e buscar uma África potente. Nós precisamos fazer da África uma potência. Diz aí Muammar Gaddafi, de uma unidade africana. Esse pensamento não pode de uma federação africana, né? Se nós remontarmos antes do período colonial, a África era mesmo um conglomerado federal, era uma federação, e via-se muitíssimo bem, cuja base era sempre na agricultura. Então, e a moeda própria, qual é a moeda que se utilizava? Era a permuta, a troca. Alguns reinos, como o reino do Congo, utilizavam o zimbo, né, como moeda de comércio, que os portugueses fizeram questão depois, a partir lá do rio Kwanza, de turpar a moeda, porque injetavam mais zimbo no mercado e inflacionavam a coisa, desvalorizavam a moeda, o que complicava o próprio comércio, não é? E para Gaddafi seria interessante se colocássemos o ouro como moeda, não é? Que ali não tem como tu falsificares o ouro, ou é ouro ou não é, ou tu tens ou não tens. Mas não tem como nos manipular. Com o ouro, sabemos que o Ocidente detém muito do ouro, mas por estarmos aqui na África própria, ele vai vir, vai gastar, vai ter que colocar. Agora, dependendo do dinheiro ocidental, do capital ocidental, da manipulação ocidental, realmente ficamos mercê, né, do próprio Ocidente. Então a gente precisa
ter informação, conhecer a África, nos africanizarmos, para nos posicionarmos perante a quem quer que seja, mas sem olhar quem quer que seja, mas sim potencializarmos a África. Deixarmos de depender do orçamento, né, do ocidental, deixarmos de fazer com que as nações africanas dependam exclusivamente do Ocidente e buscarmos, sim, uma africanidade, um modelo africano de existência, um modelo africano de economia, né? Portanto, integrarmos mais o continente, fazermos a circulação e não entendermos que a fortuna seja o elemento de poder. Lembramos bem que Espanha, Portugal, mesmo com o advento dos grandes descobrimentos, mesmo a força, mesmo o poder de tanta barra de ouro, a Inglaterra conseguiu mudar o jogo. Por quê? Leis, né? Tributações, né? Portanto, conhecimento. Conhecimento do quê? Do Ocidente. Conhecimento do quê? Daquilo que é sistema organizacional. Então, não é acharmos que se nós deixarmos de vender petróleo para o Ocidente ou deixarmos de vender diamantes para o Ocidente, estaríamos perdidos. Essa é aquela visão tacanha. É justamente a visão portuguesa, é justamente a visão que eles tiveram, que lhes fez perder grande parte das suas grandes conquistas, porque é incompreensível como grande parte da descoberta foram Espanha portuguesa, e são os que menos têm colônia, né? Ficaram com a América Latina ali e quase que só. Em África tiveram uma, quase não tem nada, ficou com os portugueses, essa meia dúzia, esses 5 países aqui, o resto ficou em França e o resto do mundo está aí. Não é por acaso. Não é? Como também não é por acaso são as sociedades mais atrasadas, as colônias. Mas esse é o tema de um outro vídeo que a gente vai aqui abordar em breve. Mas fundamentalmente que fica aqui como lição é de que muito do que as potências fazem, que acontece no Ocidente, muito do que eles lutam, muito do que eles brigam, está ligado à África. Sem a África saber, sem a África estar interessado, nem que apresentou aqui uma procuração para alguém. A Portugal, Espanha, seja qual for essa, não tem nenhuma procuração do Estado africano como seu representante legal. A não ser que também tenha acordo obscuro ali dessas lideranças que aparecem por aí, andarem ali alienar os países. Mas o que a gente precisa é retomar a nação africana e entendermos que aquilo que o Gaddafi, pese embora morreu, não é um discurso em vão, precisa ser levado a sério, precisa ser estudado no mínimo para reprová-lo ou aprová-lo. Nós não podemos ignorar os discursos. Nós não podemos, tem que ser analisado. Portanto, ele vem com um discurso de africanidade, e eu colaboro com esse discurso de africanidade. Eu acho que a única maneira de nos afirmarmos como africanos é preciso sermos africanos. É preciso que a gente mostre desinteresse para o Ocidente. Como está aí agora com essa questão do coronavírus, estão todos ali, alguns países desesperados para abrir as fronteiras de África, enquanto a própria União não está interessada. Né? Mas há alguns que estão muito interessados ali, que abrem logo as fronteiras de África, porque os africanos têm que vir para a Europa. Mas esse africano que você não quer. Esse africano que não existe. Esse africano que você fala mal. Mas tu quer que ele vá lá. Para fazer o quê? Que quer que leve dinheiro para lá. E os africanos também estão desesperados, loucos, para abrir logo a fronteira para ir para aí também. Porque, pelo mesmo motivo, ir gastar dinheiro. E tudo resume-se ao dinheiro. Quanto o poder que a gente busca não é este, nem também poder político, mas sim da afirmação do indivíduo, da afirmação
de um povo e se colocar como ser vivo, como ser humano, como todos somos, não é? E não essas políticas que só servem para uma coisa, como ser humano igual, e na maior parte das coisas como não são ser humano iguais. Onde o mundo só circula. A ponte aérea. Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia, e o resto não existe. Agora, vamos fazer doação. Todo mundo se movimenta em prol da África. Vamos lá ajudar a África. Vai a medicação, temos que fazer, tem muita doença, tem muita AIDS na África. Ai, tem muito coronavírus na África. Ai, tem muita fome na África. Ai, tudo que não presta é da África. Tudo que é bom é Europa, América do Norte, América do Sul, vamos para a Ásia. Acabou. Então nós temos que buscar essa afirmação. E para isso, eu acho interessante a gente começar a debater Gaddafi. Precisamos começar a debater todas as grandes lideranças, todos os grandes pensadores africanos, fundamentalmente aqui mortos pelo Ocidente. Para quê? Para que a gente começamos a encontrar aqui de fato o que é a africanidade, qual o caminho a seguir. E de certa maneira é preciso que a África se feche, a África volte para si mesmo e faça o comércio continental, né? Se restringe a isso. Importação e exportação fica para isso, porque importar e exportar, isso não é nação, isso não é poder de nação. Exportar banana para a Europa, exportar, isso não faz nação grande. Isso é pequenez, isso é pequeniniço, isso é tacanice, essa política burra. Não é? A gente tem que começar a pensar grande, pensar em nação. E pensar em nação é pensar na afirmação dos povos, na identidade dos povos. Retomar os nomes africanos, retomar aquilo que é o pensamento filosófico africano, de sociedade, de federalismo. E de moeda própria, que não tem que passar, porque para eu mandar tem que passar no Banco Central Mundial, tem que passar no Banco Americano. Eu vou mandar dinheiro para o Congo, tem que mandar dinheiro, tem que ir para os Estados Unidos para depois ir para lá. Vou mandar dinheiro para a Namíbia, tem que ir para os Estados Unidos, tem que ir para a União Europeia para depois vir para lá. Tem que mandar euro, tem que mandar não sei para onde para depois. Isso tem que acabar. Vou mandar para o Congo, então que vai para o Banco Central Africano. Depois é que vai para o país. Por que o dinheiro tem que ir para a Europa? Por que o dinheiro tem que ir primeiro para os Estados Unidos para depois ir para o... Porque os Estados Unidos vai ter que taxar esse dinheiro. Porque a Europa vai ter que taxar esse dinheiro. Por que não o Banco Africano taxa esse dinheiro? Se o dinheiro é meu, se eu que produzi. Há uma taxa, quem tem que pagar a taxa? Tudo bem, as sociedades vivem das taxas. Mas por que tem que ser taxado por um banco europeu? Por que eu tenho que ser taxado por um banco americano se a produção é local, o negócio é local? Eu estou a tratar com o Congo, com o meu produto, com o meu peixe seco. Por que o americano vai ter que receber dinheiro nisso? Por que ele tem que receber dinheiro? Por que ele tem que me taxar nesse peixe? É isso que o Gaddafi defende. Por que não tem que ser o Banco Central Africano que taxa para bem da União Africana? Por que a União Africana tem que ser patrocinada pela União Europeia, pelos Estados Europeus? Por que o nosso dinheiro que está saindo dali? Tu achas que ele dá dinheiro por simples vontade? Porque ele taxou o teu dinheiro, que toda a circulação, ele sabe quanto que ele gastou e sabe quanto que ele pode dar. Se ele taxou 20 mil, vai dar 5 mil. Os 15 estão lá guardados. E tu fica, nos deram dinheiro. O nosso orçamento, graças a Deus, tantos milhões, nos deram, temos muita contabilidade. Tem que agradecer nada. Vai agradecer o quê? Vai agradecer o quê? Porque isso é mal, não nos fazem bem. Essa dependência é um mal. É um dos maiores vírus, é do maior mal que existe. Se tem um mal maior, é depender da medicina ocidental,
é depender da economia ocidental, das doações ocidentais. Não há mal maior. E da industrialização. Portanto, até indústria a gente tem que rever. Desenvolve-se pegando modelos, ok, pega-se, mas tem que se replicar com o conhecimento local. Não é o equipamento em si que tem que se importar. É o modelo. Percebes? A tecnologia, não é o equipamento como se faz. É aquele pensamento tacanho, pensamento burro, ir lá para comprar 500 máquinas, 500 fábricas, aí vem os técnicos lá, vem vos explicar como é que funciona, como não funciona. Isso não é avançar. Isso não é avançar a África. Isso é burrice, é ignorância, é preguiça da massa cefálica, da massa pensante, da filosofia, do conhecimento africano. É isso que não é afirmação. É isso que o senhor Gaddafi vinha mostrando para todo mundo, de que como estava tudo errado. De que isso ali não é desenvolvimento. É justamente o que? A nossa imbecilidade, a nossa dependência. E a gente tem que mudar isso. Como se muda? A gente tem que se autoafirmar. Nós temos que ser independentes, porque a África não é independente. A África não é independente coisíssima nenhuma. A África é independente antes da era colonial. Depois disso, não é dependente, é dependente, porque as universidades africanas são ocidentalizadas. E se elas são ocidentalizadas, nós estamos no fundo do raso da cadeia ocidental. Porque está lá a pirâmide ocidental. Nós não estamos nem num canto, nem no outro, nem aqui. Então estamos debaixo dele, tem um buraquito aqui, onde tem uma palhinha, um canudo, onde sopram para nós sobrevivermos aqui, manda oxigênio no triângulo lá, tá vendo? No triângulo assim, no triângulo aqui, um buraco aqui, nós estamos aqui debaixo, e tem um tubo ali, onde ele começa a epa, ai, estamos sem ar, sopra, ai, estamos sem comida, vai, coloca, né? Nós estamos assim. Esse é o exemplo claro de como nós vivemos. E aqui dentro, embaixo, tem petróleo, tem tudo, ele vem. Só que aí tem muitos outros canudos. Canudo português, canudo francês, canudo inglês, canudo, né? E a porcaria das rasas aqui, está aqui. E tem um canudo central, onde nós vamos alimentar, e tem os canudos de batalha. Gasolina, petróleo, não sei o que, vão puxando, diamante, cada um vai puxando. E quando. E nós vamos. A única coisa que a gente vai gritar simplesmente ali, porque é só fome! Ai, malária! Febre amarela! É só. Porque aqui, no triângulo, onde a gente vai discutir questões, onde a gente vai falar de eu, no meu canto aqui, não brinques comigo, não está. Então nós temos que fazer com que arreie essa pirâmide, ou amplie ela para que todos os canudos, que todas as palhinhas, seja qual português que tu conheces, seja de palhinha ou de canudo, né, apareçam na pirâmide, e sabemos quem anda a puxar aqui, quem anda a puxar, quem não anda para isso. A gente tem que nos conhecer. Temos que conhecer a África, temos que identificar a África, temos que corrigir a África, temos que africanizar, temos que nos africanizar, temos que buscar a africanidade, que é isso que Gaddafi pregava. Que não dependamos do Banco Mundial, porque é uma armadilha, que o FMI é uma armadilha, que as transações internacionais é uma armadilha, porque você faz as transações com todo poder, mas as informações amanhã vão vir contra ti. Mas num processo, né, contra genocidas, né, aquela história sempre dos ditadores, porque o Tribunal Internacional só serve para condenar africano, né? Os únicos líderes condenáveis são os africanos. Os que jogam bomba atômica na Ásia, os que vão aí destruir nações. Ninguém, são todos boa gente. São tudo boa gente.
Mas os que vendem arma nos continentes dos negros, esses são boa gente. A mais gente é aquele que está ali. Porque quando a fonte começa a secar, a ideia já é outra, então esse já não serve. Temos muitos exemplos de que foram apoiados, depois foram cortados. Está ali os Guaidó da vida, né? Hoje é o herói, amanhã esse herói vai virar. Sabemos como funciona. Nós sabemos como funciona. Não, hoje é o menino dos olhos bonitos, mas amanhã vai ver. Para isso você, meu amigo Guaidó, todo tempo está vindo. Alcançando o poder ou não, agora o ouro da Venezuela é teu, né? Muito bem, parabéns, tens muito ouro. Vais estar rico, vais alimentar uma parte da população, muita população vai vir contigo, mas vais ter o poder, depois vai ver, vais rir. 5 anos, 10 anos, o bom para todos vai vir. Então, de modo geral, nós temos que nos africanizar. A africanidade ela é necessária e a gente tem que buscar isso, e é isso que a gente tem que buscar. E esses projetos de agricultura que aparecem por ali, de janelas abertas, das janelas fechadas, a gente tem que começar a ver muita coisa, a gente tem que parar de brincar e começar a levar a sério as coisas. Temos que ter um banco africano sério, temos que ter centros de pesquisas sérios, temos que ter intelectuais sérios, temos que ter estados e governos sérios e população séria. A população vai dançar conforme a música em todas as sociedades. Vão sempre obedecer. Pode ter um teimoso, vão sempre obedecer às regras. Até os rebeldes faz parte da sociedade, tem que se aceitar. Até as alternâncias faz parte da sociedade, tem que se aceitar. Mas isso não muda o conhecimento. O que se faz dentro das universidades, o que se produz de conhecimento, aquilo que tem nas bibliotecas, vem direita, vem esquerda, vem meio, vem centro, vem não sei o que, deve prevalecer, porque é a afirmação que está a ser buscar, é o que importa. E o que importa é o bem. Se todo mundo está nas lideranças, todo mundo está ali de fato para fazer aquilo que é melhor, tem que de fato buscar aquilo que é melhor. Se não tem conhecimento e nem tem como ter conhecimento de tudo na vida, vamos buscar pessoas que possam nos auxiliar para poder fazer isso funcionar. Mas a gente tem que se autoformar, porque é uma vergonha a África ficar sempre ali. Então, senhores líderes africanos, 1885, repartiram mal o nosso continente, temos que nos adaptar a isso. São processos irreversíveis, são heranças que já estão ali, né? Não tem como voltar atrás. Se eu pudesse, eu voltava tempo, cancelava essas brincadeiras, essas fronteiras e mudava, mas é um processo irreversível, já está feito. Muita coisa que tinha que fazer, serão outras gerações, né? Mas a unidade africana, que ali, na guerra de cabeça do Gaddafi, percebeu que tirar as fronteiras não seria possível, as soberanias, os debates, não sei o quê. Então o federalismo, onde fizéssemos uma unidade africana, avançaria mais rápido o desenvolvimento do continente. Essa é a grande sacada daquele camarada. Que se ele falar, não, vamos acabar as fronteiras, vamos fazer os reis vão voltar, ali, né, que estão nos debates nas esquinas, tentam não, a alta afirmação do reino do povo daqui, vai lá, isso ali é só destruir, mesmo, quer dizer, esses caminhos ali, vê também se não tem patrocínio ocidental, porque para ver se vale a pena, isso ali é besteira, aquilo ali é só estragar mais as coisas que já não estragadas. Só estragar mais que já está estragado. O melhor caminho é mesmo que o caminho que o Gaddafi estava a trazer, e pode-se discutir esses caminhos, né, para buscar outras soluções, porque ele não pode ser só um pensamento, tem que se debater esses pensamentos, buscar soluções que façam avançar, mas é o melhor,
é a melhor definição, é a melhor eficiência para uma africanidade urgente, para uma afirmação de África urgente. Que é o quê? Os Estados continuam a fazer seus papéis, não é? Porém, tem um federalismo com um banco africano, não é? Representando o federalismo. E ali cria-se uma capital federal. Onde todo mundo contribui para o desenvolvimento do próprio continente. Tem-se um mercado, tem um enorme mercado com uma enorme população. Vai pensar que mais mercado da onde? Só para quê? Nós vamos virar o desenvolvimento do continente, vamos virar as importações para o continente, mas se essa coisa de importação e exportação é uma coisa muito tacanha. É um pensamento pequeno, mas ainda assim é necessário para fomentar a economia. Mas é aqui. Esquece as grandes corporações, esquece as grandes indústrias, esquece a indústria de automóveis, esquece isso. Vamos desenvolver. Se tiver trazer a indústria automóvel, vamos para os pesados, para o ferro, né? Os engenheiros de ferro, para ligação, para baratear cada vez mais as importações, as exportações, os transportes. É isso aí sim. Está-se a falar de coisa útil. Se não, ficamos ali. Temos a reunião de 1985, vamos ter a primeira guerra de 14, vamos ter a de 45, vamos encontrar depois das independências mal feitas, né? Independências mal feitas, resultado disso é uma desgraça, né? Agora que estamos ali, né? Depois da dissolução da União Soviética, guerras frias, as guerras já estão mais das guerras econômicas e não estamos atrasados. China desenvolveu, própria Rússia uma afirmação e nós é África. Sakiba mani na balaba bolobela ngaya wana kusila bolobela ngaya wana ledi ayo yelobela yo Maria Valencia yetambolina yo Maria Valencia mi bali